Yeah. Fala rapaziada, como que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem tá falando com vocês é o Eduardo e dessa vez trazendo mais um vídeo de reação aqui pro canal. E galera, vocês pediram demais mesmo. Tipo, no último vídeo teve quase 30 likes no comentário do cara lá, que eu esqueci o nome do cara. Mas teve também muito up mesmo, então tô trazendo aqui pra vocês. O canal é do Core das Antigas. O vídeo é a nova teoria sobre o WD Gaster. Tem 17 minutos e 55, então sem enrolar muito, bora logo pro vídeo. 1, 2, 3 e play. Vamos ver, deve ser muito bom. Na nossa maratona de Undertale, a gente já viu muita coisa, muitas delas feitas por parte dos fãs, principalmente aqueles que procuram encaixar algumas das peças que estariam faltando para entender melhor a história. Coisas como, o que é o Sans que aparece no final da Rota Genocida, o que seria o Fan Value, qual a importância do W de Gaster nisso tudo, e provavelmente foi Gaster que acabou descobrindo outra coisa. Para você conseguir encontrar o Gaster no Undertale, você tem que mexer, né, no jogo. Ou pelo menos ficam com o mínimo de dúvida possível graças a uma nova teoria, a nova teoria sobre o Gaster. Hoje, pessoas, vamos falar dessa teoria e peço desde já o seu gostei para fortalecer o nosso trabalho e se inscreva para não perder os nossos vídeos. Temos vídeos novos toda semana de terça a sábado. E vamos então começar falando que eu sei, muitos de vocês já vão falar que essa teoria é uma cópia do Game Theory, que na moral o MatPat já faz um trabalho excelente, isso é inegável, mas infelizmente no vídeo dele, que está dividido em duas partes, a teoria que ele põe no vídeo, na verdade é de uma usuária do Tumblr chamada Nabstamuse e um amigo dela chamado Dimensional Box. Eu vou deixar o link dos Tumblrs aqui na descrição. Nada contra o Game Theory, ele simplesmente pegou essa fonte, colocou a sua interpretação e a edição que ele achou interessante e fez o vídeo. Eu, no caso, vou traduzir essa teoria junto com as minhas ideias e outros pontos que vi e apresentar ela aqui pra vocês. Igual o Station fez por ter me falado sobre ela. Link do canal dele tá na descrição. É um canal excelente de animação e me falou sobre essa teoria, então achei válido trazer aqui pra vocês. Trollmasks também, o canal dele é muito bom. Vamos ver a caixa, sim. Para nossa introdução, primeiro você precisa saber quem é W de Gaster. Acho que a essa altura você já deve saber quem é. Se não sabe, eu fiz um vídeo explicando tudo sobre ele e quais NPCs que estão em volta dele. Eu só vou resumir. Eita, eu preciso ver esse vídeo, hein, galera. Não vi ainda. Estão comigo ainda? Beleza, povo, então vamos lá. A primeira coisa que em Undertale, pelo menos até quando teve o último patch, que é a versão que temos até hoje, Gaster e seus seguidores eram só encontrados. Nossa, parece a morte, mano. De valores em um dos arquivos do jogo. Basicamente você ia nesse bloco de notas, muda o valor da variável fan e você consegue encontrar com alguma coisa secreta no jogo, seja os seguidores do Gaster ou algum evento que acontece só pela alteração desse valor. Você vai na pasta que está nesse arquivo, estou mostrando para vocês onde fica e como faz para mudar ela aí na tela. Só você ir lá e mudar a variável para algum outro valor específico, que aí alguma coisa vai mudar no jogo. Quem sabe mais para frente eu não faço um vídeo listando cada uma dessas alterações e o que você descobre com cada valor. Voltando aqui, depois da atualização do jogo para 1.001, você pode encontrar com esses NPCs normalmente durante a sua jogatina, pois a cada novo jogo você vai para alguma variável fan diferente e tem uma chance de encontrar com alguns deles. Você pode ir na variável fan e alterar para ver eles normalmente, sem precisar ir fechar o jogo ou zerar ele normalmente. Mas só dizendo que antes eles eram meio easter eggs, sabe? Algo que você descobre sem querer no jogo. E agora eles parecem que estão virando algo canônico, algo que faz parte da história do jogo. Os seguidores de Gaster são 3, com a adição do Goner Kid, que é a criança esquecida que também só aparece por causa desse valor, e tem muito em comum com os outros, tirando esse Gaster Follower, que é esse que só aparece um rosto. Os outros dois, junto com o Goner Kid, eles têm algo em comum, além deles estarem normalmente no jogo, mas como NPCs normais, o Ficus Licker, o Donut Guy e o Monster Kid. O Ficus Licker, que é um NPC que você vê ele lá no hotel do Meraton, ele tem um medo de acharem ele idiota. O
Donut Guy tem medo da Muffet e o Monster Kid tem medo de que a Undyne não seja tão legal assim e não o salve da ponte. Se você reparou, os três têm um padrão, eles têm medo de alguma coisa ou de alguém. Isso seria algo para dar um motivo para eles terem sofrido algum acidente, assim que nem o Gaster. Então ok, dois dos seguidores do Gaster, Gunner Kid e o próprio Gaster sofreram algum acidente. E qual seria esse acidente então? Bem, é o que muita gente imagina, que ele caiu em um dos seus trabalhos, que é o Core, mas em nenhum momento eles dizem que ele caiu no reator mesmo, só que o Core é mais uma das suas criações, que na verdade ele caiu em algumas delas. Na frase como um todo, as pessoas já imaginam que o acidente aconteceu no reator, mas e se ele caiu em uma outra criação dele? Pois veja bem, a doutora Alphys, que foi quem substituiu o Gaster nos experimentos da determinação e como cientista principal, ela pegou alguns modelos do que o Gaster fez e continuou sua pesquisa, mas outro personagem importante também tem alguns desses modelos e guardou em um canto secreto, alguém que trabalhou diretamente com o Gaster, Sans, que por incrível que pareça dá mais sinais de que Gaster na verdade morreu de outra forma e descobriu outra coisa do que ter caído no reator. Então vamos falar de uma das frases importantes do Sans, que é quando você está enfrentando ele na rota genocida, sobre as linhas do tempo, cantando. e ele é um dos que percebe nitidamente as alterações que acontecem na linha do tempo do jogo, de como elas mudam, elas param, começam e recomeçam, isso tudo pois ele que trabalhou ao lado do Gaster, sabe o mal dessas alterações, de como o mundo ficou quebrado pela mudança de cada uma delas. E isso nos leva de volta para a variável Fan. Se você percebeu, a cada alteração desse valor, algo novo acontece, algo único. Mesmo que o mundo esteja praticamente o mesmo, algo de diferente acontece a cada nova vez em que essa variável muda. Ou melhor dizendo, a cada novo jogo que você começa, isso pois a variável Fan é um indicador das linhas do tempo que você passa durante o jogo. Cada valor da variável seria uma linha do tempo. Imagina o seguinte, uma dessas linhas você passa de boa sem matar ninguém, encontra um dos seguidores de Gaster e termina o jogo com Omega Flower no final. Isso é uma das linhas. A outra linha do tempo, você fez tudo certinho, foi amigo de todos os monstros, enfrentou o Azrael Dreamer e saiu do subterrâneo. Essa é uma outra linha do tempo. E mais uma outra que você saiu matando todo mundo e destruiu o mundo todo no final. E dentro dessas linhas você com a determinação pode ir e voltar entre elas. Você pode ir e alterar a variável Fan e pegar uma outra linha do tempo no meio do caminho. Isso tudo, pessoas, por causa da sua determinação, da sua vontade. E é através dessa variável que indica se você vai se encontrar com alguns dos seguidores do Gaster, ou com o Gunner Kid, ou com o Mystery Man. Durante o jogo, normalmente sem precisar mudar lá no arquivo do jogo. O mais importante é que eles estão conectados de alguma forma. Eles estão conectados pelo acidente do Dr. W.D. Gaster. Pensa no seguinte, em uma linha do tempo única, antes dos eventos de Undertale, onde não aconteceu nenhuma divisão delas ou algo do tipo, Gaster é um dos cientistas renomados e querido pelas pessoas. Ele cria o Core e começa a pensar nos experimentos com a determinação para tentar derrubar a barreira de algum jeito. Que nem falei pra vocês, a Alphys só continuou a pesquisa dele, já que ela pegou os modelos do laboratório real e foi pra frente na pesquisa com a determinação. Então, de certa forma, Gaster foi quem começou a pesquisa para ver os efeitos dela, não em monstros ou algo do tipo, mas do que essa determinação seria capaz de fazer. E se por algum motivo ele decidiu ver o que ela pode fazer, descobriu ainda o poder de alterar as linhas do tempo, de reiniciar e ter a habilidade de salvar, que nem Flower adquiriu depois de ter sido injetado com a determinação, e pode ir e voltar várias vezes. Flower mesmo admite que ele viu de tudo e fez de tudo, por causa dessa habilidade de poder voltar para um determinado ponto. Gaster então começa o projeto da máquina da determinação e descobre os efeitos dela. Ele pode ter então a habilidade de ter ido para não só uma linha do tempo, mas para várias linhas, ter visto o futuro, as hipóteses, os acontecimentos de cada uma delas, os resultados de que cada uma faria, tanto que mesmo no futuro, quando os seguidores dele falam isso, eles admitem que ele ainda está escutando. Possivelmente nessa visão absurda de ter visto o futuro, a prova maior que ele viu algo absurdo, que acabou levando à destruição da linha do tempo, a gente vai ter que ir lá para a famosa entrada número 17. Uma das partes indica Photons Reading Negative, ou seja, leitor de fótons negativa, o que indica que ele viu a completa escuridão. Mas além disso, fótons são partículas de luz, no caso ele viu-se um
antifótons não é só a falta de luz, mas algo que destrói a luz por completo. Possivelmente Gaster viu o fim de uma das linhas do tempo, algo parecido com o que acontece no final da Rota Genocida, que fica tudo numa escuridão eterna, e mesmo assim Gaster foi e continuou a sua pesquisa. E por que ele fez isso? A máquina de determinação, que não só ele descobriu o poder de salvar, carregar e resetar, algo que o monstro normal não teria, ele extraindo a determinação, não muito para que ele não derretesse e virasse um amálgamo, mas também, quem sabe, poder fazer os resets, ou salvar em algum ponto, ou até voltar para antes de tudo ter acontecido com o subterrâneo. Ele pode ter sofrido a tentação de conhecer e experimentar, quem sabe, o início das viagens do tempo, mesmo sabendo que ele pode sofrer as consequências disso, mas para acessar esse poder, para que ele não derreta e vire um amálgamo, algo que ele pode ter visto também nessa pesquisa com a determinação, uma das consequências dela, pelo menos, ele cria uma das máquinas para poder ter mais desses poderes, que é uma máquina de reset. No fundo da entrada número 17, esse barulho distorcido, se acelerado muito, resulta em uma risada. Quem? Da Muffet, que queria te matar por ganância, parecido com o que Gaster estaria desejando, matar sem consequências, mudar a linha do tempo e voltar para quando quisesse. Algo que nem Flauel adquiriu por ter a determinação, mas ele não tem uma alma, é de conseguir matar qualquer coisa sem consequência, para experimentar o que poderia acontecer na linha do tempo, e qualquer coisa é só fazer um reset, para voltar como tudo era antes do genocídio. Então que um dos seus assistentes entende o perigo disso, vê o quão perigoso é ficar brincando com as linhas do tempo, Sans decide pegar essa pesquisa e proteger para que não caia nas mãos erradas. Além de ser o único que poderia dizer não para tudo isso, parar o seu mestre antes que seja tarde demais. Mesmo podendo impedir o Gaster, ele não o fez. Sans não conseguiu por algum motivo parar o seu mestre, pelo menos não lutando contra ele. Possivelmente ele tentou conversar e tentar trazê-lo de volta. Mesma coisa que ele tenta fazer com você em algumas das conversas durante a Rota Genocida. E até durante a luta, quando você enfrenta ele no final. Mesmo ele não confiando plenamente em você, ele sabe que pode tentar te parar de alguma forma, pois sabe o que vem a seguir se você passar por ele. A mesma coisa que aconteceu com seu mestre, de destruir uma linha do tempo inteira. Gaster pode ter tentado usar a máquina do reset, tentando fazer com que ele volte ao que estava antes, e Sans pega algo que era do seu próprio mestre, ou ele mesmo inventou, para parar ele de alguma forma, o Gaster Blaster, que de alguma forma, pela informação do nome do sprite de dentro do jogo, seria a tradução de aniquilador de Gaster. Se essa arma fosse do Gaster, seria algo do tipo Gaster's Blaster, que aí ficaria com o aniquilador do Gaster. De qualquer maneira, ele vê o genocídio que seu mestre fez. Gaster tenta usar a máquina do reset, ele é impedido pelo Sans, e nisso, esse acidente causa a destruição da linha do tempo que eles estavam. Quer mais ainda? Esse é um dos principais motivos dele aparecer no final da Rota Genocida. Não só no final da rota, mas nas últimas partes antes do final, julgando você pelo que você fez durante o jogo todo, por um simples motivo: ele sabe o que acontece quando uma linha do tempo se quebra, ainda mais de saber o que a determinação pode fazer, e ela é tão poderosa para fazer um enorme estrago. Naturalmente, Sans, como um dos assistentes do Gaster, sabe da pesquisa da determinação, e pode ter obtido um pouco para si, não para ficar forte ou algo do tipo, mas sim para ele não se esquecer. Pensa nisso, é até lógico em pensar que Sans, que também sabe da pesquisa do Gaster, além de entender a determinação, e sabe como usá-la. Tanto que no jogamento final, o Sans verifica os níveis que é de XP e o LV, essas coisas que são medidas como algo real, é algo que existe na medida do jogo, e ele pode ver isso quando você mata muitos monstros, e acaba tendo o poder da determinação para destruir tudo o que existe. Ele que viu uma das linhas dos tempos se destruir, junto com o Dr. Gaster, por isso que ele é o último que pode te impedir, e também caso você seja pacífico e bondoso, e seu LV estiver no mesmo tanto de quando caiu no subterrâneo, ele te dá a chave para a parte de trás da casa dele, onde tem uma parte de uma espécie de laboratório.
Você só entra ali se Sans Essa confia musiquinha realmente em você e sabe que você não está com a intenção de causar nenhum mal, não pelo menos nessa linha do tempo. Outro ponto que comprova que Gaster na verdade é de uma outra linha do tempo e que foi destruída por causa dele são os próprios diálogos do Sans quando ele confia em você e começa a falar no restaurante do hotel do Marathon que ele sabe o sentimento de querer voltar para casa. Outro sinal é a música que toca no fundo, que está chovendo em algum outro lugar, que por incrível que pareça é uma variação da música original do Sans. Coincidência? Eu acho que não. Ele fala sobre a saudade de outro lugar. Muita gente interpreta como sendo a saudade de querer voltar para a superfície, mas isso não seria verdade. Tanto que na Rota Genocida ele mesmo assume voltar para a superfície não é mais tão interessante assim. Então na verdade ele quer voltar para a linha do tempo que o Gaster existia. Tanto que ele diz nos diálogos da Rota Genocida, ele desistiu de tentar voltar há muito tempo atrás. E ainda mais pela frase de antes, você não entende como é esse sentimento, sabendo que um dia, sem aviso, tudo será reiniciado. A prova maior que ninguém mais do que ele queria voltar é dele ter tentado consertar a máquina que causou a destruição da linha do tempo, ou que foi utilizada para ele poder escapar da linha do tempo onde Gaster estava. Até o próprio Toby Fox confirmou que de alguma maneira Sans tentou, mas ninguém tem o conserto dessa máquina. Para prova definitiva que Sans, além de ser o sobrevivente do acidente da destruição da linha do tempo, ele pode manipular um pouco do estado da realidade. Uma das partes é em Snowdin, que ele aparece e reaparece em vários lugares. Na Rota Genocida, se você for falar com ele, ele avisa que você vai passar por tempos ruins se continuar andando mais nessa direção. Na Rota Pacífica, se você for no quarto do Sans e o barulho que faz quando ele te dá o aviso da Genocida e quando acende a luz do quarto é o mesmo de quando ele pisca a tela na luta final na Rota Genocida. Ele tem esse conhecimento e o mais importante, ele está conectado a essa outra linha do tempo, a linha do tempo que foi destruída. Só para recapitular para vocês, Gaster fez a pesquisa com a determinação, os modelos que a Alphys usou para continuar são deles, coisa que ela mesma admite. Gaster descobre coisas que não deveria, ele enlouquece, Sans tenta pará-lo, um acidente acontece, leva vários monstros junto nessa quebra de espaço-tempo. Sans, que conhece a pesquisa, sabe que Gaster usou a determinação, assim que nem ele, para não se esquecer, pois sabe que a cada nova linha da determinação existe um poder do reset, que é de apagar tudo o que acontece. Ele pega toda a pesquisa junto com seu irmão Papyrus e vão para uma outra linha do tempo para se salvarem da destruição daquela linha, tanto que os moradores de Snowdin afirmam que eles chegaram do nada e desde então ficaram por ali. Sans até tem uma parte separada com a pesquisa do Gaster, com o que ele fez com a pesquisa da determinação, e a protege para não cair em mãos erradas e para ele não se esquecer da força que a determinação pode causar. Agora ficaria no ar a dúvida, já que eles foram para uma outra linha do tempo, como ainda existem pedaços da linha do tempo destruída espalhadas por aí, ou por que dos seguidores do Gaster aparecem em alguns eventos, ou até mesmo aparecem em algumas delas. A resposta é uma só: a destruição da linha do tempo que Gaster causou fez com que dividisse outras linhas do tempo. Tinha uma linha do tempo original e aí dividiu o mundo em 100 novas linhas do tempo, algumas com poucas mudanças, outras com os restos daquela que Gaster existia como alguém normal, e agora ele existe em todas elas, mas despedaçado. E eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria, ficou um pouco grande, mas eu tentei cobrir ao máximo para vocês entenderem da melhor maneira possível. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Eu tenho que conhecer mais o Gaster, velho. Quem sabe a gente não faz mais por aqui. Eu tenho que conhecer mais o Gaster. Não se esqueça de deixar o seu gostei no vídeo para o Gaster era um doutor, no caso, um cientista, vamos dizer assim, que estava tentando... Eu me despeço de vocês e até então ele que colocou o Ezreal dentro daquela flor. Ah, bom, mano, agora que eu tô recapitulando, vamos dizer assim. Mano, curti o vídeo, eu tenho que assistir o vídeo do Gaster pra mim conhecer mais um pouco sobre ele. Se vocês quiserem que eu assista, que eu faça reaction no caso, deixa aí nos comentários o nome do vídeo pra mim tá vendo, porque é importante, eu tô curtindo bastante essas teorias. E também pra mim conhecer o Gaster, porque agora eu tô curioso. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo que vocês me pediram. Se você curtiu, deixa um like. Aí nos comentários, comenta aí próximos vídeos que eu posso estar reagindo aqui pro canal, beleza? E se você não for inscrito, se inscreva. É isso mesmo, tô saindo, falou.